Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos dar continuidade então aí aos nossos estudos sobre elétrica agora, galera. Estamos na frente 3, certo? Essa é a frente 3 do curso normal aí do CPSEX, do curso de Física do CPSEX, ok? Galera, na aula passada nós demos introdução ao assunto, ok? Falamos sobre carga elétrica, que vai ser o nosso objeto de estudo dessa frente. Tudo bem? E hoje, galera, nós vamos estudar as maneiras de você mudar, retirar, inserir carga elétrica num corpo. Então, nós estudamos primeiro o que é carga elétrica e como ela funciona, como calcular a quantidade de carga elétrica. E agora nós vamos estudar maneiras de dar carga elétrica para um corpo, maneiras de eletrizar um corpo, ok? Então, primeira coisa que eu queria falar para vocês, pessoal, antes de começar, tá bom, tudo, é que existem dois princípios básicos na eletrostática, que é essa parte da física que nós vamos começar, tá bom? Lembrando que tem eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Na eletrostática, pessoal, a gente tem o princípio da atração e repulsão, que eu acho que muita gente aí já conhece porque faz parte aí do senso comum, ok? A gente sabe que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Então, quando eu tenho, por exemplo, cargas positivas e eu aproximo elas, a tendência é que eu sinta uma força de repulsão. Quando eu tenho também duas cargas negativas, eu também sinto a mesma coisa, eu tento aproximá-las, eu sinto uma força de repulsão. Essa força é a força elétrica, vai ser tema da nossa, não na próxima aula, força elétrica, ok? E quando eu tenho cargas de sinais opostos, uma positiva e uma negativa, aí sim eu vou ter atração entre ambas, ok? Então, no geral, você sabe que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem, tá bom? Esse é o princípio da atração e repulsão. Eu acho que vocês já deveriam saber, já sabem disso, mas só para oficializar aqui na aula, tudo bem? Beleza, galera? Também tem outro princípio, galera. Esse aqui deve ser menos conhecido, né? Mas outro princípio muito importante, a gente vai se basear muito nele nos próximos slides, vai ver, que é o princípio da conservação de carga elétrica. Ele é tão importante quanto o princípio de conservação de energia ou então o princípio de conservação de massa lá da química, ok? Também tem o princípio da conservação de carga elétrica, ou seja, a carga elétrica não sai do nada, não brota na parede, entendeu? Você tem que ter, na verdade, o valor da carga elétrica de cada corpo pode mudar, mas no geral, no sistema todo, a carga elétrica se mantém constante. A carga elétrica total se mantém constante. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Qual que é a ideia então? Imagina que eu tenho um sistema e esse sistema eu tenho três corpos. Eu tenho o corpo A, o corpo B e o corpo C. O corpo A tem mais 10 coulombs de carga. O corpo C tem mais 5 coulombs de carga. E o corpo B ele tem menos 6 coulombs de carga. Ok? Se eu somar essas cargas aqui, ó, vamos lá, mais 10 mais 5, dá mais 15, menos 6, dá mais 9. Então a carga total do sistema é mais 9. Aqui perceba que o A mudou de carga, antes ele tinha 10 e agora ele tem 5. Aqui o B também mudou, antes ele tinha menos 6, agora ele tem mais 2. E o C também mudou, né? Então peraí. A carga pontual de cada corpinho está mudando. No entanto, vamos somar de novo as cargas? Mais 5, certo? Mais 2, continua dando mais 9 coulombs de carga, ok? Então aqui tinha 9 coulombs de carga no total e aqui também tem 9 coulombs de carga. Esse é o princípio da conservação da carga elétrica, tudo bem? Então tudo que você tem de carga antes, você tem que ter depois, tudo bem? Beleza, galera? Vamos lá, ó. Trouxe mais um slide para falar desse princípio, que ele é realmente importante. Então, num sistema eletricamente isolado, ou seja, que não troca carga com o ambiente, imagina, você tem um ambiente, você tem os corpinhos lá, eles só trocam cargas entre si. Eles não trocam cargas com o ar, por exemplo, com objeto que está fora do sistema, entendeu? Eles trocam cargas só entre si. Então, isso que é sistema eletricamente isolado. A soma algébrica, a soma tipo assim, que nem eu fiz aqui, ó, somando 10, 5, menos 6, isso é soma algébrica, entendeu? 5, 2, 2, isso é soma algébrica. A soma algébrica permanece sempre constante. Então, ó, a soma das cargas antes, ó, perceba que aqui eu tinha os corpos antes, certo? Essas aqui eram as cargas dele e agora eu tenho outras cargas aqui, ó, é o QA' e o QB'. Então eles interagiram eletricamente, eles se tocaram, enfim, transferiram carga um para o outro e começaram e mudaram dessa forma, né, o seu valor de carga. No entanto, pelo princípio da conservação de carga elétrica, se eu fazer a soma do QA mais QB, que é a carga antes, e do QA' mais o QB', que é a carga depois,
esse valor tem que ficar sempre constante. Isso é conservação de carga elétrica. Ok, galera? Tudo bem? Beleza? Ó, galera, outra coisa importante que eu preciso definir aqui para vocês, que eu preciso conceituar para vocês. O que é um condutor e o que é um isolante, certo? Então, ó, condutores, pessoal, são materiais que permitem um bom fluxo de elétrons, entendeu? Eles permitem que os elétrons, que são as partículas portadoras de carga, né, que vão aí formar a corrente elétrica, que é um assunto lá pro final desse nosso curso aqui, ok? Esses elétrons em movimento, eles podem se movimentar livremente, não tão livremente, tá bom, galera? Mas com bastante liberdade nos condutores. Esses condutores, galera, eles têm o que a gente chama de elétrons livres. O que são elétrons livres, pessoal? Quando você tem, acho que vocês já estudaram em química, ligação metálica e perceberam que os metais, eles têm aquelas nuvens de elétron, né? Os elétrons livres. São elétrons, pessoal, lembra que eu mostrei para vocês na aula passada como é a estrutura de um átomo? Eu falei que tem prótons e nêutrons no núcleo e tem elétrons na eletrosfera. Existem elétrons que estão tão distantes do núcleo, eles estão tão fracamente ligados ao núcleo do próprio átomo, que se você colocar uma tensão, uma diferença de potencial externa mínima, esse elétron já faz o que, galera? Ele pula para fora do átomo e ele vira um elétron livre, um elétron que não pertence a um núcleo específico. Tudo bem? Deu para entender a ideia de elétron livre? Então, ó, é um elétron que ele está livre, ele não está num átomo específico. Esse elétron é muito fácil de colocar ele para se movimentar. Tudo bem? É por isso que um condutor tem bastante elétrons livres. Com uma energia mínima, uma diferença de potencial pequena, você já consegue conduzir esses elétrons através do condutor. Beleza, galera? Geralmente materiais condutores também são chamados de materiais metálicos, porque em geral os metais conduzem muito bem a eletricidade. Beleza, galera? Vamos lá. O que é um material isolante? Galera, é a ideia contrária, não é verdade? Se o condutor permite um bom fluxo de elétron, um isolante não permite esse bom fluxo de elétron. Esses materiais isolantes, eles têm poucos ou nenhum elétron livre. Os elétrons da substância que compõem esses materiais, eles são fortemente ligados ao núcleo. É difícil de você retirar um elétron desse corpo. Geralmente, materiais que são isolantes, pessoal, ditos isolantes, eles têm raios atômicos pequenos. Então, a distância entre o núcleo e o elétron é menor, fazendo com que a força entre eles seja maior. Entendeu? A gente vai ver que quando a gente dá a lei de Coulomb, a distância, quanto menor for a distância, maior é a força elétrica, tá bom, pessoal? Maior é a força elétrica. Então é difícil de tirar esse elétron lá do isolante. E aí ele acaba tendo poucos elétrons livres, o que vai fazer com que os elétrons sejam mais presos, assim, mais engessados nesse material. Tudo bem, galera? Olha uma coisa interessante. Os condutores e os isolantes, pessoal, eles não são tipo assim, uma coisa fixa. Todo material que é condutor vai sempre ser condutor em qualquer situação. Todo material que é isolante vai sempre ser isolante em qualquer situação. Até porque não existe condutor. Olha, isso é importante, galera. Foca. Não existe condutor e não existe isolante ideal, ok? Nenhum material conduz 100% bem e nenhum isolante isola 100% bem. Isso é muito importante. Mesmo os condutores, eles ainda não são 100% eficazes. E os isolantes também não são 100% eficazes. Eu posso tornar um material que é isolante em condutor, dependendo da situação que eu tô. Por exemplo, olha que interessante. O ar, galera, o ar em geral é um material isolante. Olha que interessante. O ar que você está imerso aí é um material isolante. Isso é muito bom para a vida, não é verdade? Você não sai tomando choque à toa aí do nada, só de estar no ar. Entendeu? No entanto, você consegue ver o raio caindo, né? Aquele raio é corrente elétrica passando pelo ar. Mas espera aí, se o ar é um isolante, não deveria estar passando corrente elétrica por ele, não é verdade? Porque ele isola. Olha que interessante, pessoal. A diferença de potencial, a tensão é tão grande entre a nuvem e o solo num momento de tempestade que esse aumento na diferença de potencial, esse aumento na tensão faz o ar se tornar, passar de um isolante para um condutor. A gente fala que o ar fica ionizado, tá bom? Mas calma que isso também a gente vai explicar com mais calma no futuro. Só quero que vocês entendam agora que ser condutor ou ser isolante, às vezes depende muito da situação em que o material está. Se você, por exemplo, veste uma luva de plástico, o plástico é um isolante, mas se você colocar a mão num fio de alta tensão, a luva só não vai segurar o choque. Por quê?
A tensão é tão grande que ela faz com que a luva passe de isolante para condutor. E aí você leva o choque da mesma maneira. Tudo bem? Beleza, galera? Existem também, galera, o que a gente chama de supercondutores, tá bom? Mas eu vou deixar para falar de supercondutores mais de maneira profunda quando a gente falar lá de campo magnético, lá no final do curso, no final do ano, tá bom? Porque tem a ver com campo magnético, tem a ver com corrente elétrica em campo magnético. Tudo bem, galera? Beleza? Então, por enquanto, condutores conduzem bem, isolantes conduzem mal. Beleza? Não, eles não são ideais, não são materiais ideais, e os isolantes podem sim se tornar condutores, dependendo da diferença de potencial, dependendo da temperatura. Tudo bem? A temperatura também é um fator importante. Galera, além de, eu trouxe aqui 2 exemplos, tá bom? O cobre é um exemplo muito importante, é um exemplo muito famoso de material que é condutor, e a madeira é um exemplo muito importante de um material que é isolante. A madeira, a borracha, tá bom? O vidro, todos eles são materiais que são isolantes. Aqui nos condutores eu tenho o ouro também, o alumínio, que são bons isolantes, ok? Desculpa, o ouro e o alumínio que são bons condutores, junto com o cobre, ok? Beleza, galera? Agora eu quero falar para vocês sobre processos de eletrização. Agora sim eu quero explicar para vocês maneiras de dar carga, retirar carga, mudar a carga de um corpo, tá bom? Existem, na verdade, o que é um processo de eletrização? Como eu disse aí, são métodos utilizados para fornecer, retirar ou mudar a carga de um determinado corpo. Isso que é um processo de eletrização, tá bom? Quais são os conhecidos que a gente vai estudar aqui agora? Atrito, contato e indução, ok? Hoje nós vamos falar dos 2 primeiros, atrito e contato. Indução é um pouco mais complexo, precisa de vários passos, tá bom? Para você eletrizar um corpo por indução, fica para a próxima aula, uma aula só para indução, tá bom? Também porque a incidência desse assunto, eletrização por indução, é mais recorrente nos vestibulares, então merece uma atenção maior. Explicar, fazer vários exercícios desse tema e tudo mais. Tudo bem, galera? Beleza? Vamos lá então? Eletrização por atrito, pessoal. Olha aí uma imagem. Eu tenho um bastão de vidro e um outro material que é um pedacinho de lã, tá bom? Perceba que os 2 corpos, inicialmente, eles estão neutros. Eles não têm carga. Qual que é o procedimento para você conseguir dar carga para esses corpos? Afinal, isso que é eletrizar. Nesse caso, é dar carga para os corpos, ok? Eu vou pegar o bastão de vidro e vou esfregar nele a lã, tá bom, galera? Eu vou atritar a lã no vidro. Quando eu faço isso, galera, aqueles elétrons que estão lá na eletrosfera, ok? Na eletrosfera dos átomos que compõem esses materiais, eles podem, de maneira mecânica, elétrica e mecânica, eles podem passar de um para o outro corpo, tá bom? Então imagina, um corpo vai doar elétrons e o outro corpo vai receber esses elétrons. Pensa comigo, o corpo que doar os elétrons está perdendo carga negativa e o corpo que receber os elétrons está ganhando carga negativa, porque elétron é negativo. Então o corpo que doa, olha o vidro, fica positivo e o corpo que recebe fica negativo. Agora, olha como que eu eletrizei de verdade. Aqui eles estavam sem cargas, aqui o vidro tem carga positiva e aqui a lã tem carga negativa, tudo bem? Quais são as características? Olha que interessante. Primeiro que para você conseguir eletrizar um corpo por atrito, eles precisam ser de materiais diferentes. Afinal, se você pegar 2 materiais que são iguais, na hora que você atritar um no outro, você concorda que, já que é o mesmo material, ele vai ter a mesma tendência de doar ou receber? Acaba que ele não vai nem doar e nem receber, porque são 2 materiais iguais. Quando eu tenho 2 materiais diferentes, um tem sempre mais tendência de doar do que o outro. Aí vai ter um que doa e um que recebe. Tudo bem? Beleza, galera. Um corpo, como eu disse, um corpo irá doar elétrons e o outro irá receber. Aquele que vai doar elétrons vai ficar positivo porque está perdendo carga negativa. E aquele que irá receber vai ficar... aquele que irá doar vai ficar positivo e o que vai receber vai ficar negativo porque está recebendo carga negativa. Os corpos terminam com carga de sinais opostos. É verdade, galera, porque imagina, se eu dou o elétron, eu que estou doando fico positivo, aquele que está recebendo fica negativo. Então, com certeza, em toda a eletrização por atrito, um corpo fica positivo e o outro fica negativo. Sempre. Os corpos terminam com carga de sinais opostos. Sempre, tá bom? Então é muito importante que você decore mesmo essas características iniciais e finais dos corpos na eletrização por atrito. Beleza?
Ó, eu trouxe mais um exemplo aí, dessa vez é um pedaço de lã com um pedaço de vidro. Perceba novamente que o vidro ficou positivo e a lã ficou negativa, ok, galera? Aí qual que é a ideia? Qual que é a ideia aqui? Esse vidro, né, ficou com mais Q de carga, a lã ficou com menos Q de carga, ok? Mas olha que interessante, em módulo, as cargas finais são iguais. Sim, né, galera? Porque imagina, se o vidro doou 10 elétrons, quantos elétrons a lã recebeu? A lã recebeu 10 elétrons. Então, em módulo, a carga continua sendo igual. Lembra como calcula a carga? Vamos voltar lá na aula passada? Q igual a N vezes Z. Ué, o vidro doou 10. Então, a carga que ele ficou agora é 10 vezes a carga de um elétron, a carga elementar. Lembra? 1,6 vezes 10 a menos 19? Aula passada, hein? E a lã recebeu os 10 elétrons. Então vai ficar também 10 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. A única diferença vai ser o sinal na carga. Mas em módulo, numa eletrização por atrito, em módulo, as cargas são iguais. Além disso, no final da eletrização por atrito, galera, os corpos tendem a se atrair. Por que se atrair? Lembra do começo dessa aula? Princípio da atração e repulsão? Já que os corpos sempre terminam com cargas e sinais opostos, existe uma atração entre eles no final, tá bom? Então, se você eletriza um corpo por atrito, no final você consegue atrair eles eletricamente, eles se atraem naturalmente, certo? E aqui, galera, você fala assim, professor, tudo bem, você falou esse negócio de que se eu atritar um no outro, um vai ficar positivo, outro vai ficar negativo. Como que eu vou saber qual fica positivo e qual fica negativo, professor? Galera, para isso, existe uma série triboelétrica. Fica tranquilo que você não precisa decorar isso aqui, tá bom? Isso daqui, geralmente, isso vai te fornecer para você se orientar. A única coisa que você tem que saber é saber ler a série triboelétrica. Então, ó, eu tenho aqui uma série triboelétrica e essa setinha aí que tá à direita, ela indica os que estão mais acima, são os corpos que têm mais tendência de ficar positivo. E os que ficam mais abaixo têm mais tendência a ficar negativo. Por exemplo, imagina que eu vou atritar couro, que é o segundo lá, com algodão, certo? O algodão tá aqui, ó. O algodão tá aqui e o couro tá aqui, certo? Se eu atritar couro com algodão, o couro fica positivo, porque ele tem mais tendência a ficar positivo, e o algodão fica negativo. Se eu atritar agora, por exemplo, algodão com âmbar, agora é o algodão que fica positivo e é o âmbar que fica negativo, tá bom? Porque o algodão tá mais acima. Beleza, galera? Deu pra entender? Aqueles que estão mais acima têm mais tendência a ficar positivo e os que estão mais abaixo têm mais tendência a ficar negativo. Beleza, galera? Aqueles que ficam positivos são os que doaram elétrons e aqueles que ficam negativos são aqueles que receberam elétrons. Eu nunca posso falar de doação e recebimento de prótons, tá bom? Olha o cuidado. Eu tô sempre falando doar ou receber elétrons. Próton, galera, fica preso lá no núcleo junto com os nêutrons. Ele não participa dos processos de eletrização. Então eu nunca posso falar, passou 2 prótons. Galera, isso não existe, tá bom? É sempre elétron que vai e elétron que vem. Beleza? Tranquilo, pessoal. Vamos lá, ó. Agora, eletrização por contato, tá bom? Olha que interessante. Na eletrização por contato, eu tenho sempre um corpo que está inicialmente carregado, por exemplo, aqui um corpo que está inicialmente carregado, o outro pode estar carregado ou não precisa necessariamente estar carregado não, tá bom, galera? Mas um deles tem que estar carregado. Outra coisa, os corpos têm que ser condutores, têm que ser corpos metálicos, ok? Para deixar que a carga se espalhe uniformemente por toda a região do corpo. Beleza, galera? Tranquilo? Então, ó, eu vou ter os 2 corpos, são condutores, um deles pelo menos é eletrizado, eu vou encostar neles. Na hora que eu encostar, esse corpo aqui vai compartilhar a carga que ele tem com esse corpo aqui, tá bom? E no final eles vão terminar com cargas de mesmo sinal. Então olha que interessante. Um corpo começa com um tipo de carga, o outro pode ou não estar eletrizado, e na hora que eu encosto os 2 corpos, eles compartilham carga e eles terminam com o mesmo sinal de carga, tá bom? Ó, é necessário que pelo menos um deles esteja carregado, é o que eu falei. Os corpos terminam com cargas de mesmo sinal, olha que interessante, e no final os corpos tendem a se repelir. Lógico, né? Se eles terminam com cargas de mesmo sinal, a tendência é que depois eles comecem a se repelir. Os 2 aqui no caso ficaram positivos. Então positivo com positivo, lembra do começo da aula? Se repele. Tá bom, galera? Beleza? Isso é eletrização por contato. Então corpos metálicos, condutores, tá bom? Olha que interessante, eu trouxe outro exemplo aqui, ó, um corpo A e um corpo B. O corpo B, ele está negativo, quer dizer que ele tem mais elétrons do que prótons. Ele está negativo e o corpo A, que nesse caso está neutro.
Na hora que eu encostar o corpo B no corpo A, o corpo B vai doar elétrons para o corpo A, fazendo com que o A agora também fique negativo. Percebeu novamente que os corpos ficaram com cargas de mesmo sinal. Então a tendência é que eles se repilam no final, tá bom? É necessário que todos os corpos sejam bons condutores. É o que eu falei pra vocês, tá bom? Beleza? Isso é eletrização por contato, tá bom, galera? Então, essas são as características. Aí agora, olha que interessante, pessoal. Eu posso ter, geralmente quando o exercício cai de eletrização por contato, galera, os objetos que são envolvidos no processo de eletrização são esferas, ok? Esferas perfeitas, assim. E eu tenho dois tipos de exercício. Um é muito menos recorrente e o outro é super recorrente. Um que é bem pouco recorrente, galera, é quando eu tenho contato de duas esferas diferentes, ok? Como, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho, perceba, claramente uma esfera é menor que a outra. Olha para essa imagem. Uma esfera é menor, a da direita é maior que a da esquerda, não é verdade? E aí, qual que é a ideia? Como que eu consigo calcular uma relação entre as cargas? Pessoal, o corpo maior fica com maior carga, a esfera maior fica com mais carga, sempre. O corpo maior fica com mais carga, sempre, tá bom? Mas qual é a relação matemática, professor, que eu posso utilizar? Galera, é proporcional ao raio da esfera. Então imagina que essa esfera aqui seja a esfera A e essa esfera aqui seja a esfera B. Se eu fizer a carga de A dividido pelo raio de A, isso tem que ser igual a carga de B pelo raio de B. Se você usar essa fórmula, você vai saber se você tem a carga de A, o raio de A e o raio de B, você consegue saber com qual carga o B fica no final, tá bom? Qual é a carga que o B fica no final? Essa carga aqui, galera, é a carga final, viu? Não é a carga que tem inicialmente, é a carga aqui no final. O QA é a carga do final, o QB é a carga do B do final, tá bom? Perceba que o B inicialmente está neutro. Beleza, galera? Então, ó, a carga que eu fico é proporcional, é diretamente proporcional ao meu raio. Se o meu raio é pequenininho, a minha carga é pequenininha. Se o meu raio é grandão, o meu raio é grandão, tá bom? Desculpa. Se o meu raio é grandão, a minha carga é grandona. Beleza, galera? É proporcional ao raio. E agora esse daqui cai demais, pessoal. Cai demais mesmo. É muito recorrente e o bom é que ele é facinho, que é quando eu tenho esferas metálicas idênticas. Elas têm mesmo raio. Quando elas têm mesmo raio, galera, por exemplo aí, ó, quando elas têm mesmo raio, o A e o B são iguais nesse caso, tá bom? Idênticas. Na hora que eu faço o contato, a carga de cada uma se divide igualmente. Tipo assim, a mesma carga do A vai ser igual à carga do B. Eu posso calcular elas fazendo a média aritmética das cargas. Por exemplo, imagina, inicialmente o A tem 10 coulombs e o B tem 6 coulombs. Então pensa, o A tem 10 coulombs e o B tem 6 coulombs. Com quantos coulombs? Eu vou pegar essas cargas e eu vou pegar essas esferas e vou encostar elas. Com quanto que ela vai ficar no final? Galera, um tem 10, o outro tem 6. 10 mais 6, 16. Divide por 2, 8. Fica 8 para uma e 8 para outra. Entendeu? Continua respeitando o princípio da conservação de carga, porque antes tinha 16 e depois ficar 8 mais 8 também dá 16. Então eu estou respeitando o princípio, que tem que respeitar, tá bom? E olha que fácil, é só você somar as cargas e dividir por 2. Soma o que tem antes, divide por 2. Vai ser a carga de cada uma, tá bom? Porque esferas metálicas idênticas, ou seja, a carga final é igual e é a média aritmética das cargas iniciais. É muito fácil, soma e divide por 2, soma e divide por 2, soma e divide por 2. Rapidão, galera, entendeu? Esferas idênticas que caem muito, é só você somar e dividir por 2. Claro que se tiver de duas em duas. Imagina que ele encostar 3 esferas ao mesmo tempo. Se ele encostar 3 esferas ao mesmo tempo, aí você soma e divide por 3. Se ele encostar 4 esferas ao mesmo tempo, aí você soma e divide por 4. Se ele encostar 5 idênticas, soma e divide por 5. Entendeu? É simples. Por quê? No final, como elas são iguais, as cargas delas têm que ser iguais. Lembrando que elas têm que ser metálicas, tá bom, pessoal? Porque elas têm que ser boas condutoras. Isso é um pré-requisito na eletrização por contato. E lembra que pelo menos uma delas tem que estar carregada. Certo? Porque senão, se as duas estiverem neutras, uma não vai conseguir passar carga para outra. Galera, exercício. Considere os seguintes materiais: madeira seca, vidro comum, algodão, corpo humano, ouro, nylon, papel comum, alumínio. Quais dos materiais citados acima são bons condutores de eletricidade? Galera, bons condutores de eletricidade: madeira seca não é, vidro comum não é, algodão não é, corpo humano é. Sabia que corpo humano é um bom condutor? Você é 70% água. Seu corpo tem muita água. E da água que compõe seu corpo, tem muito sal ionizado. Na+, Cl-. E aí, esses íons que ficam dentro do seu corpo fazem com que seu corpo se torne um bom condutor. Tá bom? Então, o corpo humano é um bom condutor. Lembrando que
pode ter situação que o corpo humano seja menos condutor e outro que seja mais condutor. Lembra que a gente falou? Condutor isolante não é uma coisa fixa, entendeu? É que no dia a dia tem uns que são mais do que outros. 5, ouro é um bom condutor, nylon não é bom condutor, papel também não é bom condutor e alumínio é bom condutor. Então 4, 5 e 8 é a resposta correta. A alternativa B, essas são os bons condutores, tá bom? Olha que interessante. Tem-se 3 esferas condutoras, A, B e C. A esfera A positiva e a esfera B negativa. São eletrizadas com cargas de mesmo módulo. Então a A e a B têm cargas de mesmo módulo, certo? Beleza. E a esfera C está inicialmente neutra. São realizadas as seguintes operações. Essas esferas são idênticas, viu, pessoal? Elas são iguaizinhas. Primeiro passo, toca-se C em B com A mantido. Então, primeiro vai tocar o C com B, certo? O C com B. Depois vai tocar o C com A. E depois vai tocar o A com B, certo? Beleza, pessoal? Ele está perguntando qual é a carga final da esfera A e dê sua resposta em função de quê? Que é a carga do A e do B inicialmente. Galera, primeira coisa, vamos separar aqui, ó. A esfera A tem carga Q, a esfera B tem carga menos Q, porque está negativa, mas em módulo elas são iguais. E a esfera C tem carga zero, porque a esfera C está neutra, tá bom? Primeiro passo, o contato de C com B. Ó, de novo, já que as esferas são idênticas, é só somar e dividir por 2. Soma Q menos Q mais 0 vai dar menos Q. Menos Q dividido por 2 vai dar menos Q por 2. Prontinho. A carga final, depois do primeiro contato, a carga do B e a carga do C vai ser menos Q por 2, certo? Ó, porque o B começou com menos Q, o C começou com nada, soma. Menos Q com nada vai dar menos Q, e agora divide por 2, vai dar menos Q por 2 para cada uma. Tá bom, galera? Qual que é o segundo contato? Agora eu vou pegar esse C, que já entrou em contato com B, e vou colocar ele em contato com A. Aí, de novo, vou ter que somar e dividir por 2. Eu vou ter que fazer então o seguinte, ó. O Q, olha que interessante aqui. Oh, peraí, só deixa sair essa barrinha da frente, pessoal, ó. Olha ali, ó. Vai ficar então Q, que é a carga do A. Olha ali a carga do A aqui, ó. Q é a carga do A. Mais menos Q por 2, que é a carga do C depois do contato com B, certo? Dividido por 2, que é só somar e dividir por 2. As esferas são idênticas, né? Soma e dividir por 2. Aí vai ficar que o Q a linha é igual o Q duas linhas, porque é o segundo contato do C, que vai dar igual a Q sobre 4. Se você fizer aquela conta ali, galera, vai dar Q sobre 4, tá bom? Agora eu vou pegar esse A, galera, e vou colocar em contato com B. De novo, são esferas idênticas. Soma e divide por 2. Qual é a carga do A? A carga do A é Q sobre 4, depois de contato com o C. E a carga do B? A carga do B é menos Q sobre 2, depois de contato com o C. Tá aqui, ó. A carga do B aqui, ó. QB' é igual a QC', vai dar menos Q sobre 2. Soma e divide por 2. Acabou. Cargas idênticas, esferas idênticas, soma e divide por 2. Aí, eu vou ter que chegar que o Q' e o QB' terminam com carga final igual a menos Q sobre 8. Tudo bem, galera? Isso aqui é o que está na alternativa D. Tudo bem? Então perceberam? Se ele for fazendo vários contatos, você vai separando. Primeiro contato, segundo contato, terceiro contato. E vai fazendo soma e divide por 2, soma e divide por 2, soma e divide por 2. Beleza, galera? Isso aqui seria diferente se eu pegasse as 3 esferas e conectasse ao mesmo tempo. Aí eu não faria de 2 em 2, eu faria de 3 logo, porque eu teria que somar e dividir por 3 para achar a carga final. Tudo bem? Beleza? Olha que interessante, analise. Um condutor A, eletrizado positivamente, é colocado em contato com outro condutor B, inicialmente neutro. Tá, então o A é positivo e o B é neutro. B se eletriza positiva ou negativamente? Galera, eletrização por contato. Por contato, a carga final é a mesma carga, a carga final dos dois é igual. Se o A está positivo, na hora que ele doa a carga positiva para o B, não é verdade? Então os dois terminam ficando positivo. É o que aconteceu aqui, né, pessoal? Ó, se você lembra, é o que aconteceu aqui, ó. Exatamente aqui, ó. É como se aqui fosse o A e o B neutro, aí o A doa carga positiva e os dois ficaram positivos. Tudo bem? Beleza? É isso que aconteceu. Então os dois ficam com carga positiva. Certo? Porque o B está neutro. Durante a eletrização de B, ocorre uma movimentação de elétrons ou de prótons. Galera, só um comentário. Na A, outra coisa de você fazer matematicamente, era você fazer a carga do A, que é positiva, mais 0, que é a carga do B, porque ele está neutro, dividido por 2. Aí você ia ver que a carga do B ia ficar carga positiva dividido por 2, que ainda continua sendo carga positiva. Tá bom? Durante a eletrização de B, ocorre uma movimentação dos elétrons ou de prótons. Jamais de prótons, sempre de elétrons, tá bom? E agora, vai ser de A para B ou de B para A? Galera, o A tá positivo, então nele tá faltando elétrons.
Se o A está positivo, nele está faltando elétrons, percebeu? Está faltando carga negativa. Então, na hora que encostou, o B, que está neutro, doa elétrons para o A, que está positivo. Ele vai diminuir um pouco a positividade do A, né? Ou a carga positiva do A. E como ele doou elétrons, ele também fica positivo. É por isso que os dois terminam positivos. Tá bom? Beleza? Então ocorre passagem de elétrons de B para A, porque já que o A está inicialmente positivo, nele está faltando elétrons, tudo bem? Se ele tivesse negativo, estaria sobrando, ele doaria elétrons para o B. Atrita-se um bastão de vidro com um pano de lã. Ambos se eletrizam. Quais sinais das cargas elétricas? Realmente, são materiais diferentes, então eu vou atritar eles e eles terminam com cargas de sinais opostas. O vidro fica positivo e a lã fica negativa. É só você olhar naquela série triboelétrica. Tudo bem? A gente já fez essa... Era a imagem que eu trouxe, né, galera? Ó, vidro com lã foi justamente a imagem que eu trouxe para vocês. Ó. Vidro e lã. O vidro fica positivo e a lã fica negativa. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então. Aí agora, ó, se os colocarmos suspensos por fios isolantes e próximos, eles irão se atrair ou repelir. Já que terminam com cargas de sinais opostas, eles se atraem, tá bom? Na realização por atrito, sempre no final eu vou ter a atração, porque um é positivo e o outro é negativo. Beleza? E se atritarmos os dois bastões de vidro entre si, eles também vão se eletrizar? Não, galera. Aí não se eletriza, porque vidro com vidro, o vidro não tem maior tendência de doar do que o vidro. Eles são do mesmo material, então ninguém vai doar, ninguém vai receber. Eles vão ficar neutros os dois. Tá bom? Então não se eletriza porque é preciso que os dois sejam de materiais diferentes, para ter diferentes tendências de doar ou receber elétrons. Galera, muito obrigado, certo? Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham entendido o que é a positivização, os princípios de eletrostática. Na aula que vem nós continuaremos a falar desse processo, falar sobre o último, que é o de indução, muito importante, tá bom? É isso então, obrigado pela atenção.